Eu quero convidar então você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia, Mateus no capítulo 5, versículo 17, até o versículo número 20. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Meus irmãos, até aqui nós vimos que o Sermão do Monte, ele foi destinado para nós, os crentes, para nós, os discípulos. Quando Jesus começa o Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 1, ele dirige essa mensagem para mim e para você como igreja, como discípulos do Senhor. A primeira abordagem que ele faz sobre as bem-aventuranças, ele está mostrando para nós o caráter que ele quer que nós desenvolvemos. O caráter do cristão. E o que é caráter? Caráter é uma característica interior, são concepções interiores que se manifestam, que se revelam nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso comportamento, aonde nós estamos, com quem nós estamos e o que nós fazemos. Você não vê o caráter exterior na vida das pessoas, a não ser pelas atitudes, a não ser pelas palavras e pelas ações. E as bem-aventuranças, Cristo então mostra ali o que ele espera do caráter dos seus discípulos. Depois nós avançamos mais um pouquinho, onde nós vemos sobre o sal da terra e a luz do mundo. Neste texto, Jesus está usando duas metáforas, o sal e a luz, para mostrar para nós que esse cristão, que tem um caráter diferente dos religiosos, um caráter diferente das pessoas que não conhecem a Cristo de maneira nenhuma, essas pessoas precisam agora influenciar o seu ambiente. Assim como o sal influencia, assim como o sal ele preserva a carne de apodrecer, assim como a luz dissipa a escuridão, nós como discípulos, vivendo num caráter cristão, nós precisamos marcar a vida das pessoas. Nós precisamos influenciar positivamente. Então eu e você como cristãos, nós temos o desafio de influenciar as pessoas sem Cristo, a ponto de elas fazer aquilo que nós fazemos, e não o contrário. E não sermos influenciados pelas pessoas, a ponto de elas nos levarem para longe de Deus, para que nós então façamos aquilo que eles estão fazendo. Quando nós temos um caráter centrado em Deus, quando nós temos um caráter moldado pelo Senhor e pelo Espírito, pode ter certeza, meus irmãos, que você vai ser uma pessoa influente e você vai atrair as pessoas, você vai trazer as pessoas para Deus, você vai aproximar as pessoas. A partir do versículo 17, Jesus ele faz aqui uma transição para começar a falar de um outro assunto que é importante no texto, que é sobre justiça. Esse cristão que tem um caráter diferente, esse cristão que age influenciando as pessoas, esse cristão precisa mostrar a sua justiça, não aquela justiça baseada, pautada no Antigo Testamento, não aquela justiça dos escribas e dos fariseus. Essa parte de 17 até o versículo 20 é um texto de transição, para depois Jesus começar a falar sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre os juramentos, sobre o amor ao próximo e tantas outras coisas que ele vai nos ensinar posteriormente. Então essa porção do texto do Sermão do Monte é esse texto de transição, apontando agora para a nossa justiça. Jesus apresenta a sua definição de justiça cristã. Ele vai começar a dizer como eu e você temos que agir nessa justiça do Novo Testamento, que é uma justiça diferenciada do que a letra
do Antigo Testamento tinha para nós, ou tinha para os judeus daquela época. Qual é a justiça que nós temos que desenvolver? Que tipo de atitudes? Como que nós procedemos? O que nós fazemos diante de temas talvez polêmicos? A partir de então, Jesus vai nos orientar o que ele pensa sobre essas questões. O que ele pensa sobre o homicídio, o adultério e, na verdade, como nós devemos agir diante dessas questões que são importantes para o nosso dia a dia. Primeira questão, irmãos, para destacar aqui no texto é Cristo e a lei. Versículo 17, versículo número 18. E a primeira coisa que a Bíblia diz é: eu não vim para abolir a lei. Jesus disse isso muito claro no versículo 17, olha, eu não vim pegar o Antigo Testamento, que é a lei. O que é lei? O que é os profetas que Jesus fala? Abolir a lei e os profetas. É todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias. Jesus diz, olha, eu não vim pegar esses livros, 66, 39 livros do Antigo Testamento, eu não vim rasgar esses livros e jogar na lata do lixo. Eu não vim pegar essa porção da palavra de Deus e dizer, olha, isso não tem nenhum valor, isso aqui não serve para nada, pode abandonar, pode jogar fora. Não leia o Antigo Testamento, não se preocupe com isso. Jesus não veio fazer isso. Ele não veio abolir, ele não veio revogar, ele não veio anular, ele não veio cancelar. Ele disse que veio fazer uma coisa, ele veio para cumprir. E isso, meus irmãos, para nós é interessante, sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos um entendimento de que o Antigo Testamento para nós não serve mais para nada. De que o Antigo Testamento foi escrito para o povo de Israel, para os judeus, e servia apenas para eles. Agora nós, como crentes, século 21, aqui em Foz do Iguaçu, podemos esquecer a lei do Antigo Testamento. Não, Jesus não disse que veio fazer isso. Então nós precisamos partir desse pressuposto. O que eu faço com o Antigo Testamento na minha Bíblia? Eu rasgo e jogo fora? Não. Você leia, você aprenda, você estude, porque lá tem coisas importantes e relevantes para nós. Lá existem princípios que nós precisamos aprender com aqueles princípios. Lá existem algumas questões fundamentais para nós. Se bem que boa parte do que está no Antigo Testamento, Jesus cumpriu. E se ele cumpriu, isso não vai recair sobre nós. Isso não vai ser aplicado sobre nós, porque era relacionado sobre Jesus. Vou explicar isso depois para você. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto de Jesus é: o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento da sua Bíblia são importantes, são necessários, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa aprender com eles. Amém? Então, se você não gosta de ler o Antigo Testamento, comece a gostar do Antigo Testamento. Se você nunca leu o Antigo Testamento achando que o que vale é só o Novo Testamento, pare, reflita, reavalie e comece a ler, a entender o que está escrito nessa porção da lei. Jesus não veio para revogar, abolir, destruir, cancelar o Antigo Testamento. Mas também, meus irmãos, Jesus não veio dizer para nós que nós temos que fazer tal qual está lá no Antigo Testamento. Nós temos que entender muito bem essa relação entre Antigo Testamento, Novo Testamento, o Evangelho da Graça, a pessoa de Jesus e como nós hoje vamos agir diante disso. Outra questão aqui é sobre a autoridade. O Antigo Testamento, na visão dos escribas e fariseus, era a autoridade espiritual. Os escribas e fariseus tinham como a lei e os profetas a suprema autoridade. E Jesus agora vai dizer assim, olha, eu porém vos digo, está escrito ali no texto, você pode ler, ouvistes o que foi dito para os antigos, mas eu estou dizendo algo para vocês. Esse eu estou dizendo, Jesus está relatando para aqueles religiosos o seguinte, olha, eu agora estou como autoridade sobre esse assunto. Então a primeira questão que surge um dilema aqui, e muitas pessoas entendiam isso, os escribas e fariseus pensavam isso também, de que Jesus estava se contrapondo ao Antigo Testamento. Mas ele não está, ele está cumprindo. Só que ele está trazendo a sua autoridade.
Ele é maior do que o Antigo Testamento. Ele é mais importante do que esse texto. Jesus é maior do que a lei de Moisés. Aprendemos isso na escola bíblica. Então tem uma questão de autoridade que os escribas e fariseus não gostavam muito. Jesus vai falar sobre a sua relação com ele, Moisés, Novo e Velho Testamento, que ele não veio revogar, nem deixar de lado, nem anular, só que também, meus irmãos, ele não veio endossar o Antigo Testamento. Ele não veio dizer assim, olha, continuem fazendo do jeito que os escribas e fariseus fazem, tudo que está escrito lá. Porque a percepção daqueles religiosos sobre o Antigo Testamento era uma percepção equivocada. Então parece meio confuso. Jesus não veio anular, não veio revogar, não veio destruir, não veio acabar, mas ele também não veio endossar. E esse endossar é num sentido estéril e literal, que era o que os escribas e fariseus faziam. Eles obedeciam a letra da lei, mas eles não cumpriam a moralidade por trás dessa letra. Por exemplo, para não ajudar os seus pais, o que os escribas e fariseus faziam? Eles pegavam o valor de dinheiro que eles tinham e ofereciam a Deus no templo. Ou seja, eles comprometiam aquele dinheiro com Deus. E aí quando alguém da família precisasse de ajuda financeira, sabe o que eles faziam? Eu não posso ajudar, porque o dinheiro que eu tenho, eu ofereci para Deus, eu não posso mexer com ele. E dessa forma eles estavam o quê? Dando um jeitinho de cumprir a letra da lei, mas de uma forma como que imoral. Então Jesus veio dizer assim, olha, essa questão da imoralidade, isso está errado também. Então é preciso saber fazer essa leitura do Antigo Testamento. Irmãos, algo que é importante eu abordar agora, talvez seja muito técnico, mas é importante. O Antigo Testamento ele estava basicamente dividido, ou haviam 3 aspectos dentro do Antigo Testamento. Primeiro, as questões doutrinárias, ou questões judiciais, que estavam prescrevendo a relação entre pessoas. Então, dentro do Antigo Testamento, há aquela carga de ensinamentos que diziam respeito a essa questão de relação com o próximo, porque Israel era uma nação, Israel era um povo, e como tal tinha que ter uma norma de relacionamento. Aí, tudo que nós temos no Antigo Testamento em relação a essa questão do próximo, nós podemos entender que isso foi cumprido em Cristo. De que forma? Nós não somos mais a nação de Israel. Nós não somos mais uma nação, nós somos uma igreja, um povo diferente. E a partir dessa nossa perspectiva como igreja, aquelas relações de próximo, Jesus diz assim, eu estou cumprindo isso, eu estou concretizando isso, e agora vocês como igreja, vocês vão ter uma outra linha de relacionamento. Então tudo que diz respeito à questão judicial, a relação com o próximo, a instrução para as pessoas, Jesus cumpriu, Jesus completou e Jesus ampliou. Por exemplo, o amor ao próximo. O amor ao próximo era um desses elementos judiciais, dessa questão de doutrina entre pessoas. E os fariseus e os escribas tinham a ideia o seguinte, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Para o escriba, próximo era só outro escriba. Para o fariseu, próximo era só quem era da nação de Israel. O restante, estava todo mundo perdido. Então, se um judeu matasse um gentio, esse judeu não era condenado, nem era acionado porque ele matou um gentio. Por quê? Porque o gentio não era o próximo. E a lei do Antigo Testamento rezava as relações de pessoas próximas. E aí o que Jesus vai falar sobre essa questão de amor ao próximo? Quem é o nosso próximo? Ele conta a parábola do bom samaritano. E o que ele fala sobre o amor às pessoas? Amar aqueles que nós amamos e que nos amam? Não, ele fala assim, você tem que amar até o seu inimigo. Então Jesus ele traz para nós essa perspectiva. Outra questão,
leis cerimoniais que eram destinadas à adoração no templo. Dentro da carga do Antigo Testamento havia essas questões cerimoniais, livro de Levítico, livro de Número. Eles instruíam todas essas questões da cerimônia religiosa. E aí nós podemos entender o que, irmãos? Essa questão cerimonial para nós não tem mais valor. Por quê? Porque hoje você não precisa de um intermediário entre você e Deus. Ou você precisa? Você hoje não precisa de um sistema sacerdotal, porque você pode ir até Deus livremente. Então toda essa questão cerimonial apontava para Cristo. E Cristo na cruz completa tudo isso. Ele agora é o templo, Ele agora é o sacerdote, Ele agora é a oferta, Ele derramou o sangue dele. Então Jesus pegou toda essa questão de cerimonial religioso e na sua vida, no seu ministério, na cruz, Ele cumpre tudo isso e diz agora, vocês estão liberados de toda essa cerimonialidade, se é que existe essa palavra. Mas sabe o que acontece, irmãos, hoje? As pessoas estão trazendo isso de volta para a igreja. Agora você tem que ir para a igreja, porque lá na igreja vai ter um sacerdotão, o cara é forte, o cara é poderoso, o cara briga com o capeta todo dia e dá um pau no diabo todo dia, ele é o cara, e você não é nada, você não é ninguém, você não pode, você é fraquinho, você é uma pessoa tão fraquinha, que você não consegue fazer nada contra o diabo, porque ele é todo poderoso. Aí o que você precisa fazer? Você tem que ir lá na igreja, porque lá está o sacerdote, eu vim de branco hoje por conta disso, lá está o cara que é poderoso, você vai chegar até ele, você vai oferecer alguma coisa, você vai dar uma oferta, você vai dar o seu carro, vai dar a sua moto, você vai dar alguma coisa para o sacerdote, para o templo, e esse camarada, o sacerdote, vai comprar a sua briga, e ele vai brigar com o diabo em seu lugar, ele vai derrotar o diabo, e ele não vai te entregar a vitória, e você vai sair na boa. É isso que as pessoas estão fazendo hoje com o Evangelho. Essa configuração do Evangelho que está tendo hoje, a pessoa precisa ir a uma igreja, porque lá tem um pastor, um bispo, um apóstolo, um profeta, alguém que ele é poderoso, ele tem uma relação íntima com Deus, ele vai fazer tudo e vai te entregar a bênção. Irmãos, Jesus morreu na cruz para acabar com tudo isso. Ele fez tudo que ele fez, a sua morte na cruz foi para nos livrar de todo esse sistema sacerdotal, sacrificial. Por isso que você precisa trazer hoje uma ovelha para o templo, uma vaca, um passarinho, farinha, azeite, óleo, sal. Não precisa trazer nada disso para o templo, porque isso era algo para as cerimônias lá do Antigo Testamento. Então, quando a gente lê Levítico, aqueles detalhes sobre tantos quilos de farinha, tantos litros de azeite, a oferta para isso, o sacrifício, porque tudo aquilo estava apontando para a cruz, para Cristo e para o Calvário. Então, esse aspecto do Antigo Testamento, para nós hoje não tem mais o valor religioso que tinha para os judeus. Então nós estamos livres de tudo isso. Agora, tem pessoas que querem voltar para esse sistema sacerdotal do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Então essa questão de cerimônia, Jesus também cumpre, e nós hoje estamos livres de todo esse sistema. Imagina, irmãos, aqui na igreja, você entrando com um cabrito dentro da igreja, e tendo que cortar o pescoço do cabrito, derramar o sangue dele, tendo que partir o cabrito, tirar um quarto, tirar uma paleta, tirar o couro, algumas dessas partes queimar aqui, sair fumaça, outra parte jogar lá fora. Isso era o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Mas tudo isso apontava para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não precisamos mais tornar esses elementos cerimoniais de culto uma realidade hoje. O que nos basta hoje é a fé em Cristo. Isso que nos basta. E a terceira questão da lei
Aí é o que pega para nós ainda hoje, é os preceitos éticos e morais, ou a moralidade. Basicamente os 10 mandamentos, que Jesus também cumpre, mas ele diz, olha, vocês precisam ainda viver debaixo dessas leis morais. Então, irmãos, o que era do Antigo Testamento judicial, Jesus cumpriu, ele observou, e nós como igreja estamos isentos da letra daqueles elementos. O que era cerimonial também, Jesus cumpriu nele, e nós como igreja não precisamos fazê-lo. Agora, o que é elemento moral, nós precisamos continuar não somente cumprindo, porque Jesus ele trouxe uma carga ainda mais interessante para essas questões de elementos morais. Jesus cumpriu pela obediência pessoal e transfere essa responsabilidade para os discípulos. Olha, vocês precisam continuar seguindo e fazendo desta forma. Se a lei mandava amar o próximo, eu estou dizendo, continue amando o próximo, mas ame também o inimigo. Se a lei dizia, não mate, eu estou dizendo, continue não matando, mas não tenha pensamento mal no seu coração com relação à pessoa, porque esse pensamento mal é a mesma coisa que você dar um tiro na pessoa. Não chame o outro de louco, de doido, porque se você chamar ele nesse termo, é a mesma coisa que você dar um tiro nele. Então Jesus diz, olha, esses elementos morais têm valor, mas eu vou acrescentar ainda mais responsabilidade ética sobre eles. Portanto, meus irmãos, hoje a lei não foi abolida para nós, não foi extinta. O Antigo Testamento que está na sua Bíblia tem o seu valor dentro desses aspectos. Jesus não veio destruir, mas dar continuidade. Não estamos livres para desobedecer à lei. Agora eu não estou mais debaixo da lei, eu vivo pela graça, então eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque a graça de Cristo, ela é maior do que a lei. Não, Paulo fala não em Romanos capítulo 6. Paulo diz, não é esse o tipo de pensamento. Não é porque nós estamos isentos de cumprir a letra de alguns aspectos do Antigo Testamento, que nós estamos livres para dispensar tudo que lá está escrito. A lei vai continuar até que tudo seja obedecido. Versículo 18: em verdade vos digo que antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará qualquer letra ou traço da lei. Este cumprimento não se completará até que o céu e a terra se passem. A lei só vai ser desnecessária na sua completude quando o céu e a terra não existirem mais. Esses elementos que Jesus está nos colocando para nós como elementos morais, éticos, de conduta, de comportamento, só vão ser desnecessários quando estivermos na eternidade. A segunda questão do texto é com relação ao cristão e à lei. A partir do verso número 19 e verso 20, Jesus fala assim, olha, qualquer que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar isso para os homens, vai ser menor no reino do céu. Quem obedecer, vai ser maior no reino do céu. Então ele agora está dizendo, olha, a validade da lei, ela é duradoura, ela é eterna. A lei nunca vai caducar. Vocês, discípulos, vão ter que continuar seguindo as leis éticas. E a atitude nossa é de obediência. Bem que a gente gostaria de que Cristo tivesse nos livrado disso. Eu sinceramente gostaria muito que Jesus tivesse me livrado ou me dado uma carta de libertação para não cumprir e não obedecer mais a lei, mas Ele não deu. Ele está dizendo, olha, a lei vai ter uma validade duradoura, e a nossa atitude é uma atitude de obediência, porque há uma conexão entre a lei de Deus e o reino de Deus, e essa conexão chega a uma grandeza no reino, que essa grandeza do reino vai ser medida conforme a nossa conformidade ou não com a lei de Deus. Então, se você quer ser grande lá no céu, no reino de Deus, o que nós temos que fazer? Cumprir a lei. Esse aspecto da lei moral.
Se eu quero ser grande, eu tenho que obedecer essa lei. Porque se eu desobedeço, lá no céu eu vou ser pequeno. Então a nossa estatura, a nossa condição lá na eternidade está atrelada à lei e à obediência e como nós, como cristãos, agimos em relação a ela. Se eu desobedeço a lei, se eu infringo os seus princípios éticos, morais, se eu não estou nem aí para a Bíblia, para a palavra de Deus, se eu vivo de uma maneira totalmente alheia à palavra do Senhor, se eu entrar no céu mesmo com essa desobediência, lá no céu eu vou ser bem pequenininho, porque é o que Jesus fala, é o que ele está dizendo, quem desobedece e ensina no reino vai ser pequeno. Agora, se eu obedeço, se eu cumpro, lá no céu eu vou ser maior. Como que é esse maior e esse menor? Jesus não nos fala. A justiça do cristão precisa ser maior do que a dos escribas e fariseus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu irmão. Você é cristão? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Você é cristão? Terceira vez. Você é cristão? Sim. Tem algum fariseu aqui? Ninguém se manifestou porque não tem. Tem algum escriba aqui? Ninguém se manifestou, então não tem. Partimos do pressuposto que todos aqui são cristãos. Amém? Então a nossa justiça precisa ser maior do que a justiça dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, eles interpretaram que dentro de todo o aspecto da lei, havia 248 mandamentos. E haviam 365 proibições. E o bom fariseu e o bom escriba se esforçava a vida inteira para cumprir essas proibições e esses mandamentos. Porque a justiça do escriba, a justiça do fariseu, estava, irmão, relacionado à obediência. Tinha lá uma lista. Quando ele cumpria, ele marcava um xizinho. Se ele desobedecia, marcava um xizinho na desobediência. E no final das contas, fazia um balanço. Você obedeceu mais ou desobedeceu mais? Então, conforme a obediência, ele era muito justo. Conforme a desobediência, ele era menos justo. Por isso que as pessoas invejavam os escribas e os fariseus. Porque o pobre mortal comum do povo, que não era escriba e não era fariseu, pensava assim: eu nunca vou conseguir ser bom que nem esse camarada. Pensa numa pessoa honesta, pensa numa pessoa correta, pensa numa pessoa justa, pensa numa pessoa que você olha assim e fala: essa pessoa, ela é uma pessoa muito boa. Tem alguém para você pensar assim? Pessoa que aparentemente não faz nada de errado, que não fala palavrão, que não xinga, que não briga, que é certinho, que paga as contas, que não enrola ninguém. Uma pessoa assim, sabe? Que vai para a igreja todo domingo, que tem uma vida corretíssima. Conhece alguém assim? Pois bem, os escribas e fariseus, eles tinham esse status. Porque eles se esforçavam para obedecer todos os mandamentos. As pessoas olhavam para ele e falavam: nossa, eu queria ser um cara que nem aquele lá. Eu queria ser que nem um escriba, que nem um fariseu, porque ele faz tudo certinho. Eu não consigo, mas ele faz. E aí Jesus fala para os discípulos assim: olha, discípulos, a sua justiça tem que ser maior do que esses camaradas que fazem as coisas corretamente. Ou seja, você como cristão precisa superar esse camarada, esse escriba e esse fariseu. De que maneira? Obedecendo os 248 mandamentos e as 365 proibições? Não. Porque a justiça de Jesus não é por obedecer à letra, mas é por ter uma vida mais ética, mais moral e uma questão mais profunda. Uma justiça interna da mente, do coração, que resulta numa moralidade mais profunda.
e não apenas uma conformidade exterior com a letra. Então o escriba e o fariseu, se ele obedecesse a letra literalmente, o resto não tinha nenhuma importância. Se ele ia para o templo, se ele ia para a sinagoga, quantas vezes por semana a lei determinava, não importa como ele vivia o restante da semana. O importante é que ele fazia aquilo que a lei determinava. Por exemplo, a lei dos judeus dizia que o judeu tinha que jejuar pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. Aí os fariseus chegaram a uma conclusão: não, uma vez por ano é muito, a gente tem que ser melhor, a gente tem que mostrar mais espiritualidade. Vamos marcar 2 vezes por semana. E eles faziam assim. A parábola do fariseu e do publicano, orando lá na praça, o fariseu dizendo: obrigado porque eu não sou que nem esse publicano, pecador, indigno, né? Eu jejuo 2 vezes por semana. Porque eles queriam mostrar esse status, eles queriam demonstrar pela obediência, por toda essa regra, que eles eram pessoas melhores do que o povo comum. E aí Jesus chega para os discípulos e fala: olha gente, vem cá, vocês têm que superar esses camaradas. Ou seja, irmãos, vocês têm que superar o pastor, o diácono, o presbítero. Vocês, nós como cristãos, como discípulos, temos que ter uma vida com Deus muito mais profunda do que a pessoa mais correta que você conhece. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso grande desafio. Tem uma profecia em Ezequiel 36, 27, que fala que Deus colocaria no nosso coração a lei e o Espírito Santo. Então, o que isso significa? Que nós não devemos imaginar que quando temos o Espírito, podemos dispensar a lei. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não preciso mais da lei. É errado, você precisa da lei. Você precisa do Novo Testamento, você e eu precisamos da palavra. E o Martin Lloyd Jones, no seu comentário do Sermão do Monte, ele fala assim: jamais deveríamos enfiar uma cunha entre o Velho e o Novo Testamento. Você sabe o que é cunha? Aquele negócio que abre a madeira, que racha a lenha. Ele fala assim: olha, o Velho Testamento, dentro dos seus aspectos, é tão importante para nós quanto o Novo Testamento, que não deveria haver uma divisão ou uma separação. E ele fala também que lamenta muito que o Novo Testamento foi escrito num bloco separado do Antigo Testamento. Devia ser tudo uma coisa só, porque um não existe sem o outro. E nós como cristãos, irmãos, diante da lei, temos que observar não apenas a letra, mas essa questão de uma responsabilidade maior. Assim como da responsabilidade dos discípulos em obedecê-la mais completamente do que os religiosos. Por quê? Porque além de obedecer à letra, nós temos que cumprir a justiça que está por detrás e por debaixo da letra. E era isso que os fariseus e escribas não faziam, só cumpriam a letra. Mas Jesus fala: você continua obedecendo a letra e tudo que está envolto por trás, tudo que está profundo, tudo que está relacionado com essa obediência. O combate de Jesus é com as distorções promovidas pelos escribas e pelos fariseus. Por exemplo, os escribas e fariseus estavam restringindo os mandamentos. Já naquela época, irmão, tinha gente que queria dar um jeitinho de ter uma vida cristã mais solta. Já naquele contexto dos escribas e fariseus, eles queriam dar para o povo uma certa liberdade religiosa. E aí o que eles faziam? Eles restringiam os mandamentos. Por exemplo, sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o juramento, sobre o amor ao próximo. Eles diminuíram a responsabilidade nesses assuntos. Eles, de uma certa forma, tornaram isso mais leve, mais fácil de ser obedecido para as pessoas. E eles esticavam as permissões. Por exemplo, a permissão do divórcio e a permissão da vingança. Então, o que era mandamento, eles restringiam, eles diminuíam.
faziam? Eles apertavam para que ficasse mais fácil a pessoa obedecer. E o que era permissão, eles aumentavam para que a pessoa pudesse ter então um pouco mais de liberdade. Seria mais ou menos assim, a gente pegar hoje a Bíblia, pegar alguns princípios e falar assim, pastor, isso não tem nada a ver. Você já ouviu isso? A galera mais jovem, principalmente, aí, desculpa jovens, mas tem muitos jovens que têm essa impressão, não, mas isso não tem nada a ver. Não, mas isso aqui, pastor, não, isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui não vai ter perigo, não vai ter problema. Mais ou menos isso que os fariseus faziam. Eles pegavam essas permissões e eles alargavam, de uma certa forma que a pessoa podia ter mais liberdade na sua vida espiritual. Já o que era mandamento, eles restringiam, eles diminuíam. E dessa forma, eles tornavam a lei mais leve, mais suave, mais fácil de ser aplicada na vida das pessoas. Talvez para a gente simbolizar, irmãos, o Antigo e o Novo Testamento, pensa numa imagem de uma estrada de trem. Você pensou na estrada de trem? Conhece uma estrada de trem? Uma estrada férrea? A estrada de trem, ela tem 2 trilhos, um de cada lado, certo? Um trilho é o Antigo Testamento, o outro trilho é o Novo Testamento. Não existe um sem o outro. Se eu tirar o Antigo Testamento, o meu trem descarrila. Se eu tirar o Novo Testamento, o meu trem também vai para o buraco. A nossa atitude em relação ao Antigo Testamento e o Novo Testamento, o que tem valor, os dois têm valor. Os dois são importantes, os dois são necessários. Concluindo, os discípulos cristãos têm de seguir a Cristo e não o fariseu. Quem é o seu alvo? Quem é a sua meta? É o Cristo e não mais o fariseu. Então eu preciso obedecer o que o fariseu está dizendo? Não, eu preciso obedecer o que Cristo está nos ensinando. Não devemos tentar rebaixar os padrões da lei para tornar ela mais fácil de obedecer. Irmãos, não vamos dar um jeitinho no Evangelho para que a gente possa ter uma vida mais livre diante do Senhor. Não vamos tornar o que era pecado não sendo mais pecado, o que era errado sendo certo, para que a nossa vida seja mais fácil. Não aliviada, não tem aliviada. Jesus mantém toda essa exigência da lei dentro dos seus princípios morais. A justiça do cristão deve ser maior do que dos religiosos, entendendo que a lei não foi abolida e está em conformidade com o amor. Não foi jogada no lixo a lei, mas ela também casa com o amor ao próximo, que é o grande mandamento que Cristo ressalta para nós. Jesus discordou da interpretação farisaica da lei. Ele jamais discordou e deixou de aceitar a sua autoridade. Pastor, o que eu faço com tudo isso? Pastor, isso tem a ver com a minha segunda-feira amanhã. Tem tudo a ver. Porque a sua segunda-feira, ela vai estar ligada ou relacionada com o que está escrito de Gênesis 1 até o Apocalipse 22, 21. 22, 21, 22, 21, até o livro do Apocalipse. Irmãos, toda a nossa vida, toda a nossa conduta, toda a nossa existência está relacionada com o que está escrito no Antigo Testamento. Como Jesus fez essa interpretação e essa aplicação, e como nós hoje vivemos de acordo com essa questão da lei. Jesus não extinguiu, não aboliu, não anulou, não cancelou, ele cumpriu. E uma vez que ele cumpriu, ele está dizendo, olha, se eu cumprir a lei, vocês também devem cumprir. Tirando o que era a profecia, que ele cumpre, tirando algumas questões que nós já abordamos, o que sobra disso, nós temos que obedecer, nós temos que cumprir. Então, meu irmão, a nossa oração hoje vai ser uma oração para que Deus nos ajude a obedecer a palavra dele, para que nós possamos nos submeter à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o Antigo e o Novo Testamento. A palavra de Deus é os 66 livros que estão na Bíblia. E a nossa obediência tem que ser a palavra.
Eu não posso fazer da minha vida uma caixinha de promessa. Tem muita gente que apenas lê caixinha de promessa. Irmãos, isso é muito bom. Caixinha de promessa é uma bênção, mas não é a palavra na sua plenitude. Então, tudo que a palavra nos orienta e nos instrui, nós temos que cumprir. Deus, a nossa oração é que possamos cumprir a Tua palavra, possamos obedecer a Tua palavra na totalidade, seja porções que estejam no Antigo, sejam porções que estejam no Novo Testamento. Mas nós não vamos ser salvos por obedecer à lei do Velho Testamento, e nem vamos ser salvos por obedecer à lei e às palavras do Novo Testamento. A salvação é quando nós entregamos nosso coração a Cristo. E a palavra, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, nos apontam para Cristo. E é em Cristo que está a nossa salvação. Se nós rejeitarmos a palavra, nós vamos rejeitar a Cristo. E se rejeitamos a Cristo, nós vamos passar a eternidade no inferno. Por isso, Pai, nossa oração é: nos ajuda a entender, nos ajuda a aprender, a conhecer. Coloca no nosso coração o amor pela palavra, para que possamos ler esta palavra todos os dias, possamos refletir na sua palavra, possamos tirar as nossas dúvidas da Bíblia, para que a gente não caia numa mentira religiosa, numa enganação espiritual, numa religiosidade oca, vazia, numa religiosidade que apenas se preocupa em exteriormente cumprir alguns princípios, mas que o nosso coração seja um coração de fato moldado pela ação do Espírito que está em nós, e é o mesmo Espírito que está no nosso coração que aplica, que escreve, que registra nele a palavra, para que nós possamos cumpri-la. Deus, nos dá esse entendimento e nos ajuda a amar a Tua palavra, e nos relacionar com ela todos os dias. Assim nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.